sabia que muitos caçadores Jonin fazem muito uma parada, mas que o Zenitsu nunca fez essa parada? Essa e outras curiosidades você vai conferir aqui nesse vídeo. As madeiras. No episódio 5, chamado de Meu Próprio Aço, do arco da determinação inabalável, o Tanjiro consegue passar pela seleção final e está voltando para a casa do Urokodaki. Quando ele chega lá, ele reencontra Nezuko acordada e andando numa boa. Há um abraço dos irmãos Kamado e aparece o Urokodaki ao longe observando a cena. E ele estava carregando 7 pedaços de madeira embaixo do seu braço direito. O choque ao rever o Tanjiro foi tão grande que ele largou as madeiras ali e foi se juntar aos irmãos para abraçá-los. O motivo oficial dele querer carregar tantas madeiras assim nunca foi falado. E aqui pra mim rolou uma história muito inusitada. Eu vou falar. Eu tinha feito um shorts perguntando justamente o que o Urokodaki estava carregando após o Tanjiro voltar da seleção final. Só que antes de eu criar esses shorts, eu tava com um bloqueio criativo muito grande. Eu não sabia como fazer essa pergunta. Então, eu resolvi recorrer para o ChatGPT. Expliquei para ele a situação e ele me ajudou. Daí, eu tive uma ideia. Eu perguntei para ele sobre teorias das madeiras do Urokodaki. E aí, ele me deu não só uma, mas 3 teorias a respeito disso. Primeira, essas madeiras seriam para o Urokodaki fazer aquela caixa que o Tanjiro carrega a Nezuko. Segunda teoria, e essa é um pouquinho assustadora, de que o Urokodaki tinha certeza absoluta que o Tanjiro não voltaria vivo da seleção final, e que essas madeiras seriam para o Urokodaki fazer uma cruz para o Tanjiro. E a terceira teoria é um pouquinho mais assustadora do que a segunda. É quase que uma cópia da segunda teoria. Ou seja, o Urokodaki mais uma vez tinha certeza de que o Tanjiro não voltaria vivo da seleção final, mas ao invés de construir uma cruz, construiria um caixão. Credo. Olha, sinceramente, eu não acredito em nenhuma dessas teorias. Pra mim, aquelas madeiras não passam de um bando de lenhas. Vá saber. Agora vai um PS aqui. Eu joguei todas essas teorias no Google para saber se tinha mais alguma informação que o chat não tinha me dito. Só que, para minha surpresa, eu não achei nada a respeito de nenhuma dessas 3 teorias. O ChatGPT entendeu errado. Ao invés dele procurar teorias para mim, ele resolveu criar essas teorias. Filho da mãe ainda me fez de trouxa. Se vocês acham que alguma dessas teorias faz sentido, comenta aqui embaixo. Bora pra próxima. Choro. Nesta mesma cena do reencontro, há um detalhe que poucos repararam. Quando o Urokodaki abraça os irmãos Kamado, é mostrado ele chorando emocionado ao ver que o Tanjiro tinha voltado vivo. Inclusive, dá pra ver as lágrimas caindo atrás da sua máscara. Só que quando mostra a Nezuko, ela não tava chorando nem um pouquinho. Não saía uma lágrima sequer. E eu acho que o motivo dela não ter chorado é que talvez ela não tivesse noção alguma do que estava acontecendo. Até porque ela tinha acabado de acordar naquela noite. E talvez ela nem tivesse noção de quanto tempo que ela dormiu. Ela só acordou e foi procurar o seu irmão. Muitas pessoas interpretaram isso como um ato de frieza da Nezuko. Eu discordo. Até porque quando ela viu o irmão dela, ela saiu correndo para abraçá-lo. Então, ela demonstrou um sentimento por ele. Antes de continuar, peço por favor que se inscrevam no meu canal, deixem o like, ativem o sininho para mais notificações e hypem esse vídeo se puderem. Dá essa moral aí, vai! Olhos. Todo mundo sabe que o Inosuke usa uma cabeça de javali, certo? Porém, talvez você não tenha notado um pequeno detalhe, a cor dos olhos. Enquanto o Inosuke tem olhos verdes, a cabeça do javali que ele usa tem olhos azuis. A espada do Zenitsu. Algumas espadas dos caçadores de Oni podem sofrer danos e podem se quebrar. Isso é absolutamente normal, mas não para o Zenitsu. Diferente dos outros caçadores de Oni, como Tanjiro e Inosuke, por exemplo, eles já quebraram suas espadas, certo? Mas o Zenitsu nunca quebrou a sua espada. Aliás, eu já fiz um short sobre isso aqui no meu canal. Mas caso você não tenha visto aqueles shorts, eu vou explicar aqui o que eu falei lá. Até hoje, nada oficial foi confirmado do motivo do porquê o Zenitsu nunca quebrou a espada dele, mas o pessoal da internet fez uma teoria. E diferente das teorias das madeiras do Urokodaki, nas quais eu não concordei com nenhuma, essa teoria da espada do Zenitsu não se quebrar, pra mim, fez sentido. Fez não, faz muito sentido. E a teoria é o seguinte: quando
você usa uma forma de uma respiração, você tem que ter um tipo de maestria sobre ela, certo? O problema é que um tipo de respiração tem várias formas, e quando a pessoa usa a respiração, ela não tem um domínio totalmente completo e totalmente perfeito sobre ela. O que eu quero dizer é que muitos caçadores de Oni não têm essa maestria. Eles não têm um domínio perfeito e completo sobre uma respiração. Vamos pegar a respiração da água como exemplo. Ela tem 11 formas no total. O Tanjiro e o Tomioka conseguem usar essa respiração, só que eles não têm um nível de perfeição sobre cada uma das 11 formas. O Tanjiro sabe usar as 10 primeiras formas e o Tomioka sabe usar todas, mas eles não conseguem atingir a perfeição de cada uma das 11 formas. E por eles não conseguirem chegar nessa perfeição, isso faz com que as suas espadas se lasquem ou se quebrem. Antes do Zenitsu criar a 7ª forma da respiração do trovão, ele só sabia usar a primeira forma da respiração do trovão. E de tanto que ele usou essa forma, ele conseguia atingir um nível que é considerado perfeito. E essa perfeição faz com que ele erre menos na hora de usar a sua espada, e isso a deixa praticamente intacta. Quanto menos erros você cometer, mais chances tem da sua espada sair intacta. Essa é a teoria. E aí, o que vocês acharam? Essa teoria faz sentido para vocês? E quanto às teorias das madeiras? Faz sentido? E com relação às outras curiosidades? Vocês gostaram? Espero que sim. Bom, gente, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Se inscreva no meu canal, hype esse vídeo, ative o sininho para mais notificações, deixe o seu like se eu gostei aqui embaixo. É isso aí, até a próxima e belas. Tchau!